E como essas estruturas poderiam resolver uma série de problemas e, inclusive, evitar grandes brigas ou desavenças na família e a pulverização de um patrimônio construído ao longo de uma vida ou de um legado familiar de algumas gerações. Meu nome é Alexandre Reg, eu sou advogado, especialista em proteção e planejamento patrimonial internacional, e aqui no canal nós falamos sobre estruturas de proteção e planejamento patrimonial internacional, bem como de casos que você pode identificar como sendo a sua realidade ou a dos seus clientes. O nosso intuito é fazer com que esse conhecimento sobre o universo offshore seja cada vez mais divulgado e compreendido pelos brasileiros e que esses possam fazer uso dessas estruturas. Então, eu gostaria de continuar aqui no nosso segundo vídeo sobre pessoas famosas que ou tinham uma estrutura de planejamento patrimonial internacional ou, por não ter, tiveram grandes problemas, né? E como essas estruturas, uma vez aplicadas a casos análogos aos que eu vou contar, poderiam resolver uma série de problemas e, inclusive, evitar grandes brigas ou desavenças na família e a pulverização de um patrimônio construído ao longo de uma vida ou de um legado familiar de algumas gerações. A pessoa que eu gostaria de trazer para conversar com vocês hoje é uma das minhas atrizes preferidas de Hollywood, é a Audrey Hepburn. A Audrey Hepburn, muitos de vocês devem saber quem é, né? Alguns a conheceram nos filmes clássicos mais antigos dos anos 60, né? Como, por exemplo, Breakfast at Tiffany's, ou Bonequinha de Luxo, em português, ou outros que ela fez já mais velhinha, né? E porque ela faleceu, se eu não me engano, em 94. Mas, qual é a situação da Audrey Hepburn? Ela deixou um testamento, né? Ela não tinha uma estrutura de planejamento patrimonial internacional, deixou um testamento e os beneficiários desse, os herdeiros, né, seriam seus 2 filhos. Contudo, além do patrimônio de imóveis e, enfim, de ativos financeiros que, porventura, estariam ali contemplando aquele patrimônio, o que mais valia, o patrimônio total dela, era um depósito que ela tinha em Los Angeles, onde lá dentro tinha grande parte das roupas que ela usou nas produções de Hollywood, scripts dos filmes que ela participou, e também memorabilia de todos os objetos que foram usados, a cigarreira, aquela do Breakfast at Tiffany's, e também outros objetos enfim, que faziam parte do ícone que ela se transformou no cinema. Contudo, ela sim deixou um testamento, mas esse testamento não especificava qual filho deveria receber o quê. E aí a grande briga que se deu, que é uma pena, porque, né, 2 filhos acabam brigando pelo patrimônio, pelos vestidos da mãe. Porque esses vestidos, obviamente, por pertencerem, né, terem pertencido a Audrey Hepburn, valem muito, né, dentro, né, daquele universo de memorabilia, ou seja, de pessoas que aqueles vestidos foram a leilão eventualmente, né, e comprados por somas astronômicas. Então, assim, o problema é que alguns vestidos eram mais valiosos que os outros, ou seja, algum filme que fez muito mais sucesso, o vestido que foi usado teria muito mais valor do que um filme que tivesse, assim, sem grandes alaridos, assim, ou seja, não fosse tão importante. Então, por esse testamento não ter especificado quem deveria receber o quê, acabou contribuindo para uma série de brigas na família, e esses vestidos acabaram depois sendo objeto de uma disputa judicial. O que nós podemos fazer com uma estrutura internacional é justamente, já na carta de desejos de um trust, por exemplo, determinar que vestido cada filho receberia. E outro, numa estrutura internacional como um trust, não só nós poderíamos contemplar os filhos, mas nós poderíamos contemplar outros beneficiários. Tem um outro caso também bastante famoso, que é o do Paul Newman, do ator Paul Newman. O Paul Newman, e aí não diz respeito à especificação dos bens para determinado herdeiro ou herdeira, mas sim do quanto os herdeiros sabiam
o que eles receberiam ou não quando o seu pai, né, o seu marido falecesse. Foi o seguinte, ele tinha uma fundação filantrópica e essa fundação filantrópica deixou a esposa e os filhos de fora. Só que tanto a esposa quanto os filhos sempre acharam que eles seriam beneficiados pela fundação filantrópica. E, na verdade, isso não ocorreu e foi uma grande batalha judicial entre as filhas, se não me engano, são duas filhas, as filhas, a viúva e a fundação filantrópica que ele instituiu. Então, assim, e através de estruturas internacionais, nós podemos também deixar que aquele patrimônio, aquele legado, continue sendo administrado para fins filantrópicos. Nós podemos deixar aquele patrimônio transformado numa instituição filantrópica, educacional, museológica, ou seja, várias possibilidades. Então, assim, o importante é que nós utilizemos os conceitos de estruturas internacionais para ajudar os clientes que, porventura, tenham uma vontade de transformar o seu legado em uma instituição filantrópica, ou então de que os herdeiros, né, ou os beneficiários, no caso de uma estrutura internacional, recebam os bens discriminadamente conforme aquele desejo do instituidor ou dos instituidores. O outro caso que eu quero trazer para vocês é de um ator, um dos atores que eu mais gosto também em Hollywood, que é o Philip Seymour Hoffman. O Philip Seymour Hoffman, ele teve um outro problema. Ele ele fez um testamento num determinado momento da vida dele. Aquele testamento ficou incompleto e passaram-se anos. Ele teve mais dois filhos, ele tinha um filho, teve mais dois filhos e faleceu. Faleceu precocemente também, se não me engano, com 50 anos, 50 e poucos anos. Talvez até um pouco antes, a confirmar. E aí, o que aconteceu? Ele, naquele testamento antigo, né, ou seja, o único que ele fez, ele tinha contemplado o seu filho, que na época era o único, e a sua companheira, Mimi O'Donnell. A sua companheira Mimi O'Donnell, com quem ele vivia já há muito tempo, mas não era casado, não era oficialmente casado. E nos Estados Unidos, existe né, a tributação, que é o state tax, que se tu és casado, né, o cônjuge não é taxado, não paga impostos. Contudo, se não é casado, ocorre a tributação do patrimônio. E a tributação nos Estados Unidos é de mais de 40%. O que aconteceu? Por não ter sido feito um acompanhamento pelo profissional, pelo advogado daquele ator, ou seja, o testamento ficou defasado e as regras que ali continham não estavam adaptadas à realidade fiscal. Então, por isso que é importante nós, quando vamos montar uma estrutura internacional, termos sempre ao nosso lado um especialista tributário. Eu sempre trabalho com advogados tributaristas para que nós possamos compreender a situação tributária hoje e, eventualmente, prever algo que possa acontecer no futuro, como uma mudança legislativa ou um evento fiscal que possa ocorrer no caso do Philip Hoffman, o nascimento de outros filhos. E o fato dele não estar casado acarretou que, dos 35 milhões de dólares que era o patrimônio, 15, se eu não me engano, foram para o Estado, pelo fato da Mimi não ser casada formalmente com o Philip. Então, assim, muito importante nós termos em mente que o trabalho de PPPI, de Proteção e Planejamento Patrimonial Internacional, é um trabalho feito a várias mãos. Nós precisamos, às vezes, ter perto de nós um profissional contábil, um profissional de governança, um profissional especialista em direito tributário de determinada jurisdição, às vezes do Brasil, do Canadá, do Catar, da Inglaterra, país onde estejam os bens ou os beneficiários, né? Para que nós possamos fazer essa previsão, esse planejamento efetivo do patrimônio. Espero que você tenha gostado desses vídeos, né, onde a gente pode botar nome a pessoas e de forma que você consiga vislumbrar situações com a sua família, consigo mesmo ou com seus clientes. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu joinha, compartilhe com quem possa aproveitar esse tema
e também nos deixe aqui o seu comentário ou o seu caso para que nós possamos analisar e eventualmente discutir aqui num outro vídeo. Muito obrigado.